Está no ar mais um programa TVL Cultura. E hoje nós vamos conversar com o mestre carpinteiro na construção das casas em Chaimel, Paulo Folhes. Paulo Folhes, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Paulo Folhes, eu queria começar conversando contigo sobre a tua relação com a construção, antes da gente chegar nas casas em Chaimel propriamente dito, né? Bom, na verdade, isso começou espontaneamente. Eu, desde pequeno, sempre gostei de casas em Chaimel. Tive aquela paixão blumenauense, né? Então, sempre quis, eu quero ter uma casa em Chaimel. Só que tive dificuldades em achar pessoas que faziam isso. Aí eu comecei a pesquisar eu mesmo. Assim, eu vou arriscar, eu mesmo vou tentar fazer isso. Então, eu comecei a correr atrás de ferramentas, livros, mas não achei muita coisa. Então, quando eu achava uma casa em ruínas, eu ia lá, me embrenhava lá no meio, tirava medidas, olhava como as coisas eram feitas. Disse, agora acho que já sei como é. Então eu tentei fazer uma primeira casa. Deu certo. Né? Não ficou aquilo tudo, mas deu muito bom. Que bom que deu certo, né? Não teve nenhum... E ali começou. Essa tua relação com as casas em Chaimel, ela é muito recente, de construção? Sim. E como é que foi essa primeira construção, assim, com esse pouco material, com esse pouco conhecimento sobre o... Não foi difícil, mas foi assim, sempre aquela precaução. Será que estamos fazendo certo? Será que isso vai ficar aceitável? Até que, assim, fizemos, quando botamos de pé, tirei fotos e coloquei na internet. Na internet isso chamou a atenção do pessoal da Alemanha. Eles lá têm grupos de carpinteiros que são especialistas em Chaimel. Eles vestem esse traje que eu estou usando. Eles têm grupos específicos, eles são guildas, e lá eles trocam informações entre eles. Então eles me convidaram, olha, faça parte do nosso grupo. Nós vamos te mandar material, livros, desenhos, fotos, e nós vamos te orientar melhor. Mas a gente sabe que você está no caminho certo. Já a segunda casa ficou perfeita. Já sobre a orientação desses mestres da Alemanha. Inclusive, eles, quando souberam que eu estava montando a casa, vieram da Alemanha e me ajudaram a montar. Porque para eles é um privilégio. Nós estamos lá num outro mundo montando uma casa em Chaimel. Meus antigos colonizadores aqui. Para eles foi uma grande satisfação. E nessa tua andança, pesquisando as casas e tudo mais, como é que tu percebe a relação da cidade de Blumenau com esse patrimônio? Porque é um patrimônio, um Enxaimel para nós hoje. Ele é um patrimônio, mas ele está em risco. Ele está assim, é bem precário, a gente está lamentando muito. Digamos, eu vou dizer bem claro, metade das casas estão em boas mãos, mas a outra metade vai desaparecer logo. Porque tem muita gente que esperava da prefeitura um apoio, uma preservação, mas não, justamente ocorreu o contrário. Então isso preocupa um pouco a gente. Sim. Dentro da pesquisa que eu fiz, sobre você trabalha com o restauro e também com a construção de casas novas. Exato. A gente pode falar um pouquinho do restauro, como é que se dá esse processo? Pode. Na verdade, a forma como nós fazemos o restauro, nós nos baseamos no que eles fazem na Alemanha. Aqui no Brasil o pessoal tem um pouco de, assim, digamos, um pouco de desconhecimento da cultura alemã. A cultura alemã, ela olha assim, tipo, poxa, eu tenho uma casa, eu tenho que consertar ela. Se é uma Enxaimel, você tem que desmontar ela todinha, trocar tudo que está ruim e substituir por peças novas. Tem que fazer isso corretamente. E aqui ainda tem aquela imagem de não pode desmontar a casa, isso é errado. É errado na cultura brasileira, na cultura portuguesa. Já na cultura alemã, isso é o dia a dia, é o usual deles. Então tem esse choque de culturas. E quando a gente faz esse restauro, busca-se preservar muita coisa do que está se restaurando ou se faz muita substituição? Faz muitas substituições, porque você olha assim, poxa, essa casa vai morar gente dentro dela, não podem correr risco, também não pode ficar um serviço mal feito, de mau aspecto. Então tudo que você tem que, digamos, se existe uma peça que tem lá 88 centímetros, tem que ser substituída por uma peça que é exatamente 88 centímetros, tem que ter a mesma furação, ela tem que ser como se fosse uma peça original de fábrica. Porque nós nós desmontamos a casa onde ela está, levamos para o nosso local de trabalho, lá ela é toda lavada, limpada, desinfetada, as peças, e tudo é remontado dentro da nossa fábrica. Como se fosse uma casa nova. Uma casa nova. Mesmo então quando ela sai de lá, e depois ela aí passa por banhos, por tratamentos que são inclusive
especificações do nosso fundador. Nosso fundador disse, não, toda madeira que vai ser usada em construção civil tem que ser tratada. Ele passou uma receita, que inclusive nós usamos hoje em dia. Do fundador. Do fundador, a receita funciona super bem. Então, Olha, para nós, ter esse embasamento histórico e funcional nos dias de hoje, 150 anos depois, poxa, incrível, né? É incrível, é incrível. Valoriza muito o nosso produto. Então, isso torna nosso restauro assim, uma referência, então, a gente espera. Não, com certeza a referência está sendo, né, por ter chamado a atenção do pessoal da Alemanha. Exato. Né, por ter rolado esse intercâmbio entre vocês, né? Exato. A gente pode falar um pouco do teu projeto do Fundo Municipal, que foi apoiado, né, pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Isso eu fiquei muito feliz que nós entramos com esse pedido. Nós já sempre queríamos fazer essa pesquisa, nem que fosse com o nosso dinheiro próprio. Ia demorar, lógico, mas nós sempre queríamos fazer isso, de examinar todas as casas em Enxaimel de Blumenau, fazer uma avaliação técnica delas. E graças ao fundo, ele nos permitiu, nós estamos indo em todas as casas em Enxaimel e examinando detalhadamente como ela foi feita, que tipos de ferramentas eles usaram, a forma, desenhos. Nós temos praticamente, não vou dizer de todas as casas, mas de boa parte nós temos a possibilidade de reproduzir elas um dia. Então, e o fundo, e com essa verba do Fundo Municipal, nós estamos fazendo isso rapidamente. Acho que nós acreditamos que até o final do ano nós já temos todas as casas de Blumenau cadastradas. E durante esse processo de pesquisa, né, de colher material e informações para o projeto do fundo, você descobriu algo novo em relação às casas e à cultura da cidade? Quando a gente pensa, veja, nós como profissionais, a gente acha, não, a gente sabe bastante, a gente já trabalha com isso. Não, a gente não sabe nada. Nessa pesquisa a gente está encontrando casas com técnicas de todas as regiões da Alemanha. Na verdade, Blumenau foi fundada por colonizadores não de uma região específica da Alemanha, mas de várias regiões. E cada um desses grupos de colonizadores trouxeram alguma coisa da sua terra para nós aqui. Então, o que hoje nós podemos afirmar, Blumenau tem um dos melhores acervos de enxaimel do mundo. Se você for procurar fora da Alemanha algum lugar para pesquisar sobre enxaimel, Blumenau vai ser o centro. Ele é o polo para pesquisa de informação sobre enxaimel. Então, isso a gente pode afirmar com total segurança. Olha que bacana isso, isso é uma informação nova. Isso vai ser ano que vem, nós vamos divulgar bem claro essas informações todas. E nesse processo do fundo, né, aconteceram palestras públicas sobre esse projeto. Exato. Eles exigiram, isso foi uma coisa assim, que a gente assustou um pouco a gente no começo, mas depois a gente aceitou com boa vontade. O fundo ele exigiu assim, vocês vão ganhar verba, mas vocês vão ter que realizar palestras e oficinas, né? Porque ele disse assim, não adianta, isso eu gostei muito do que eles falaram, né? Não adianta você produzir cultura, tem que divulgar, tem que propagar. E isso é importante, eu achei fantástico, isso nos obrigou a nos desdobrar. Poxa, nós tivemos que correr atrás de ferramentas, nós tivemos que buscar mais informações, porque antes nós tínhamos informações em alemão. Nós tínhamos que traduzir tudo. Poxa, como é que nós vamos ter arquitetos e engenheiros do Brasil inteiro olhando aqui o nosso trabalho e nós não saberemos nem como explicar. Então, nós tivemos que melhorar a forma como nós colocamos isso. Então, e nessa busca, achamos mais coisas interessantes. Então, essas ferramentas que nós estamos vendo aqui, por exemplo, essa aqui é um machado que eles usavam, por exemplo, tem um tronco roliço, você usar para fazer ele quadrado. Né? Você transformar troncos em vigas de casas. E tem casas que foram totalmente feitas com essa ferramenta. Quer dizer, isso... a gente quis mostrar isso para todos os participantes dos eventos. Isso é possível, então nós reproduzimos essas... Mas essas ferramentas não existiam aqui ainda? Existiam já? Não, desculpa. Cada carpinteiro teve que trazer isso da Alemanha. Ele teve que trazer suas ferramentas na bagagem, tinham que ser desmontáveis, tinham que ser pequenas, as bagagens tinham limitações. E também trouxeram porque o nosso fundador, ele escreveu isso em diversas... em jornais, em periódicos na Alemanha, em livros, eles já orientavam.
tragam todas as suas ferramentas. Uhum. Aqui não tem nada. Uhum. Então, isso que tornou Blumenau assim um pouquinho mais avançado em relação às outras colônias. Aham. Mas e pra ti hoje, assim, né, quando tu começou a trabalhar com enxaimel, essas ferramentas tu já tinha ou você foi Não. pesquisando e foi... Boa parte das ferramentas que nós temos hoje ou vieram da Alemanha ou nós mesmos fabricamos, nós tivemos que construir as nossas ferramentas, né? Ou elas vieram também dos Estados Unidos, alguma coisa. Uhum. Mas sim, nenhuma aqui do Brasil. Esse machado, então, é para transformar o tronco roliço numa viga quadrada. Isso. Essa outra aqui é para... Isso aqui é uma furadeira. É uma furadeira para fazer os furos onde se coloca os pinos. Aham. Toda casa ela é encaixada. Não pode ter uma peça sem encaixe, Uhum. senão ela não fica rígida. Então, e para travar esses encaixes, você tem essa furadeira. Então, e ela é eficiente. Todas essas ferramentas, assim, são ferramentas que existem há 400, 500 anos na Alemanha. E funcionam muito bem. Funcionam até hoje. Essa ferramenta aqui, ó, por exemplo, é de uma firma muito conhecida na Alemanha, Ochsenkopf. Aham. Existe há mais de 300 anos. A empresa. Sim. A empresa ainda fabrica essas ferramentas. Então, assim, é aquele negócio. O pessoal ainda comenta assim comigo: poxa, você ainda hoje fabrica casas em enxaimel? Isso não tem mercado. Claro que tem. Se há 2000 anos eles fabricam essas casas, é porque é um produto muito bom. Sim, e tem interesse, né? E tem interesse. Falando da construção de casas, quantas casas tu chega a construir por ano, assim, no processo todo, né? Depende. Entre casas pequenas e grandes, mas em torno de 3 a 4 casas por ano nós fabricamos. Pouco, né? Por causa do tempo do processo de construção. É que assim, hoje nós trabalhamos como carpinteiros. Para Aham. fazer uma casa e montar ela, leva assim 2 meses, 3 meses. Uhum. Só que a maioria nós temos dificuldade em achar pedreiros. Pedreiros que façam também casa em enxaimel, pessoal que faz acabamento de enxaimel. Aham. E esses, infelizmente, nós temos que deixar o nosso trabalho de carpinteiro para fazer esses trabalhos. E aí demora um pouco. Mas se não fosse isso, nós estaríamos fazendo aí 5, 6 casas por ano. Então essa é uma problemática também, a Tá falta de bom, mão a de falta de obra mão de obra. especializada. Por enquanto, na hora que o pessoal vai despertando interesse, eles vão surgindo. Aham. Nesse processo de construção, tens ajuda de mais pessoas na tua equipe? Sim, nossa equipe nossa empresa na verdade é familiar, então trabalha minha esposa, meu filho, meu sogro e mais amigos e vizinhos. Então somos 5 a 6 pessoas em cada trabalho. No processo todo. Isso. Sobre esse processo, foi fácil administrar ele aqui? Esse tempo de fazer todo o processo, né? De cuidar da madeira. Sim, não, essa parte é simples. Porque é aquele negócio que você não faz com uma necessidade financeira, você não faz ela com uma pressa, você faz ela por amor à cultura. Uhum. Então ali você não tem aquela preocupação com outras questões. Uhum. Acho que é uma curiosidade que vale a gente dizer que na década de 40, durante a repressão, né, aos estrangeiros, foi proibida a construção das casas em enxaimel. Isso. Né? E depois elas também não voltaram. Nós estamos ouvindo relatos que, assim, nessa pesquisa nós conversamos com as pessoas, os proprietários das casas. Eles também confirmam isso e alguns chegam a afirmar que eles pagavam multas de 10 contos de réis. Bastante. Por exemplo, escutaram falando alemão, vinha um agente do governo, prendia, aplicava uma multa de 10 contos de réis, se não pagava, ia para Florianópolis ou para Joinville, preso por 2 anos. Realmente uma repressão, né? Por falar alemão. Uhum. E também assim, se tinha equipamento com etiqueta alemã, confiscado pelo governo, e fábricas eram fechadas, essas situações assim, essas histórias a gente escuta. Uhum. Então deve ter sido bem assustador. Eu acho que nenhum se arriscaria a construir uma casa que está associada à cultura alemã. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais papo com o Paulo Forno. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação...
Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. E voltamos. Estamos conversando hoje sobre casas em Chaimel com o mestre carpinteiro Paulo Folles. Paulo, a gente falou no bloco anterior sobre a construção, né? Sobre esse processo. Você chegou a falar sobre encaixe. A gente pode falar mais detalhadamente sobre o processo de construção da casa, como que se dá a execução do projeto? Certo. Bom, começa primeiramente, surge o cliente e ele explica mais ou menos como ele gostaria a casa dele, a divisão. Então, e nós temos alguns modelinhos, né? Nós temos alguns, desde maquetes pequenas até desenhos, e ali o cliente ele opta, eu quero esse modelo, eu quero com essas divisões, e nós fazemos um projeto para o cliente. A partir desse projeto, nós desenhamos todas as peças da casa, fabricamos elas, todas com seus encaixes. Todos os encaixes eles têm que ter uma precisão milimétrica. Então, tudo é um encaixe assim, extremamente preciso. E toda a casa deve ser montada lá no nosso galpão. O Enxaimel é uma casa pré-fabricada. Pouca gente conhece, né? O pessoal associa, casa pré-fabricada. Isso é uma novidade para mim, porque nem eu sabia. Mas o Enxaimel ele é pré-fabricado e o pessoal estranha. Então é uma casa industrial, não tem nada a ver com negócios colonos? Tem sim. Inclusive, durante a pesquisa que nós fizemos, nós achamos aqui no arquivo histórico uma foto onde tem lá o pessoal construindo casa nesse sistema pré-fabricado. Então, não é para associar uma coisa industrializada. Pré-fabricado significa que você é feito antes para depois montar em outro lugar. Então, por isso, podem todos perceber numa casa em Chaimel, toda ela tem aquela numeração. Sim, verdade. Ela tem uma numeração em números romanos. Aquilo é a numeração da fábrica que diz que eles montaram ali dentro do galpão deles, desmontaram e depois foram montar no outro local, e ali serve a sequência de montagem. Essa sequência de montagem é feita com essas partes em madeira? Com essas partes em madeira. E daí no local se monta toda a estrutura de madeira e daí se dá o processo de acabamento com os tijolos. Isso, aí você preenche ela de novo. Esse preenchimento dos tijolos... Primeiro que os encaixes eles usam algum tipo de material, prego... Não pode, nenhum elemento metálico pode entrar dentro da madeira. Toda a casa, ela é erguida somente com os encaixes. Interessante. Trabalho muito minucioso, né? Ele começa assim, você faz dentro da fábrica, lá na fábrica você tem que conferir todos os ângulos da casa, ela sai perfeita de lá. Você monta, para justamente chegar no local da montagem, você consegue montar uma casa dessa em 2 a 3 dias. Em 2 a 3 dias, você já tem a estrutura montada, em outros 2 dias você coloca as telhas. Então, em uma semana a casa já está de pé, pronta para colocar os tijolos. E quando ela está pronta, né, hoje, qual que é a maior diferença entre as casas que foram construídas na nossa fundação pela colônia e as casas de hoje? Assim, tem alguma diferença muito grande entre elas? A única diferença é hoje nós, ao invés de colocar um assoalho na parte de baixo, a gente já coloca piso cerâmico. Porque o pessoal hoje não quer mais, digamos, você tem uma máquina de lavar, você tem instalações sanitárias e elétricas, então você tem o trânsito dos carros na rua. Então, para isso, nós temos que readequar ao que está hoje até a própria segurança da casa. Se houver um deslizamento, uma queda do terreno, um afundamento no terreno, ali você tem que ter o fundamento de concreto resistindo. Mas do fundamento para cima é exatamente igual. Bacana, é uma pequena mudança, né, para a segurança mesmo. Aí depois vem outras, tipo, hoje nós temos revestimento cerâmico nas paredes, nós temos isolamento termoacústico no teto, então o sótão passa a ser um quarto agradável para se viver. E nesse processo, as pessoas daqui, as pessoas que vêm de fora, né, para Blumenau, quando elas veem as casas em Chaimel, elas percebem alguma diferença no estilo, nos modelos? Não. Nenhum. Não. Blumenau é incrível. Você concentra... Aqui em Blumenau praticamente todas as casas são iguais. Todas, uma igual a outra, são todas muito parecidas. Digamos, 10% eu diria, que são um pouquinho... Tem alguma coisa mais
diferente tecnicamente, mas as outras são totalmente iguais. Aham. E quando as pessoas vão para fora, né? Vão para a Alemanha Isso. e vem um enxaimel de lá. Elas notam alguma diferença? Notam. Primeiro porque lá no sul, por exemplo, o pessoal vai muito para o sul da Alemanha. Uhum. No sul da Alemanha, boa parte das casas elas não são com tijolos, elas são com taipa, ou seja, é um barro socado e por cima ele é rebocado e pintado. Então isso o pessoal já estranha. E as casas lá são carregadas com desenhos, com decorações, ornamentos. Só que aquelas casas são 5 vezes mais antigas que as nossas aqui. Sim. Então, aqui você tem casas aí com 100 anos, 150 anos, lá são casas com 700, são com 800 anos. Então são casas que passaram por muito mais história que as nossas. Sim. Então, nós aqui ainda estamos assim engatinhando Aham. no enxaimel, enquanto que eles lá a casa já mudou várias vezes de proprietário, já foi reformada, restaurada inúmeras vezes. Aham. Então a gente não tem nenhuma diferença, tirando essa diferença dos tijolos. Se você tirar os ornamentos, Aham. se você colocasse tijolos naquelas casas, ficariam muito parecidas com as nossas. Então, o nosso estilo aqui, ele vem mais do norte da Alemanha, de regiões como Hamburgo, Hannover, Berlim, Braunschweig, Düsseldorf, dessas regiões mais do norte. Aham. Dali que é mais vem o nosso estilo. E nessa tua pesquisa de fazer o mapeamento e de colher as informações, Blumenau aqui na região do Vale, ela concentra o maior número de casas em enxaimel ou... Nós ainda não temos esse dado, Aham. né? A pesquisa está em andamento, nós acreditamos que sim. Uma coisa já é certa, nós temos o melhor, o mais completo acervo, porque aqui se você for pesquisar fora da Alemanha sobre enxaimel, Blumenau é o local mais adequado, porque aqui nós temos estilos, técnicas de todas as regiões da Alemanha, de cada grupo de colonizadores que vieram de cada estado da Alemanha, vieram aqui em Blumenau e colocaram um pouco da sua técnica. Então, nós temos os mais variados modelos, nós temos praticamente as casas possíveis de se classificar estão aqui em Blumenau. O objetivo do projeto, desse mapeamento, né? O produto final dele Isso. é divulgar esses dados, esse mapeamento das casas? Sim, nós Qual que é vamos gerar um banco de dados muito completo, praticamente todas as casas em enxaimel de Blumenau, as que são autênticas, Aham. porque nós temos casas também que foram fabricadas recentemente, foram tentativas de se fazer um enxaimel, mas usaram pregos. E para nós isso não é válido, o enxaimel sendo usados em caixas, tendo numeração, sendo casas pré-fabricadas e com contexto histórico tradicional. Não adianta simplesmente, eu fiz o meu enxaimel. Não, seu enxaimel é uma coisa, o nosso é um enxaimel baseado no modelo alemão. E esse banco de dados vai gerar um caderno de 300 páginas, com esses detalhes, com fotos, dados técnicos de cada casa, e que a gente espera colocar isso num site um dia, ou o livro já vai estar disponível aqui no Arquivo Histórico, na Fundação Cultural e na Prefeitura de Blumenau. Só que a gente espera um dia colocar isso num site para ser acessível pelo mundo inteiro. Eu tenho muita certeza que vai haver muitas consultas da Alemanha, dos Estados Unidos e de outras regiões que também foram colonizadas para fazer um comparativo. Então, está sendo um trabalho árduo, então? Não, é um trabalho feito com gosto, não é árduo. Não, árduo que eu digo assim, trabalhoso, porque tu vai descobrindo e redescobrindo coisas sobre, né, e descobrindo novas casas que já existe um mapeamento básico, né? Sim, já existe, assim, nós temos as informações, e quando nós olhamos uma foto, as fotos, nós estamos fazendo, na verdade, uma fotogrametria. Existe uma escala colocada em cada casa. E essa foto, você pode colocar ela num computador, num programa CAD, e ali você pode colocar a casa no tamanho real. E ali você pode, como se você fosse medir cada peça que você tem interesse, você tem como fazer essa medição. É um trabalho detalhista, né? Como a construção. Bem detalhista. É como se fôssemos nós olhamos assim, eu quero reproduzir essa casa na minha fábrica. Como que eu faria? Então eu faria daquele procedimento. Eu pego as medidas que são necessárias para nós. E o resto o computador vai ajudar. Vai ajudando. É. Que bacana saber que está sendo feito um trabalho tão minucioso, né, sobre isso,
para divulgar para as pessoas, né? Para as pessoas terem acesso a ele. A única dificuldade temos algumas casas que os donos não permitem aproximar. Eles têm mágoas, por exemplo, a prefeitura tombou essas casas há uns anos atrás. A prefeitura tombou, por decreto, todas as casas em Chamel de Blumenau. E isso enfureceu muitos proprietários, porque eles esperavam ajuda, porque foi feita essa proposta, vamos tombar a sua casa e vamos ajudar a preservar. Quando esses proprietários buscavam ajuda para o restauro, nunca ganharam nada. Ou ganhava assim, tipo, a prefeitura pode ajudar com desenho, pode ajudar com assistência. Eles não, nós queremos material, não tem como dar pelo menos um material. Não tem. E isso enfureceu as pessoas, porque eles não podiam reformar, não podiam consertar, sem a prefeitura não autorizava. Porque tudo tem um procedimento... Por ser um tombamento, né? Por ser tombamento, eles exigem uma série de documentos, uma série de análises primeiro, e eles não podiam fazer nada. Isso enfureceu o pessoal. Hoje eles dizem, não quero que chegue perto da minha casa. Aí a gente pode só, no máximo, tirar uma foto. Eu entendo a parte deles também, né? Eu também, nós também entendemos, então a gente só procura esclarecer que, não, isso aqui é um projeto da Fundação Cultural, Sim. Né? É um projeto, não tem nada a ver com tombamento. E falando em alemão com eles, muitos cedem. Muitos cedem, então isso que é o bacana. Bom nós ainda falarmos alemão com eles, isso abre muitas portas para nós. É porque eles identificam amigo, né? Eles identificam a cultura no outro. Isso é bacana, que bom que tu está conseguindo quebrar essas barreiras. Exato. Sobre o tombamento, né? Quando a casa ela é tombada, ela só pode passar pelo restauro através de autorização. Sim, somente autorização. O grande bloqueio que há hoje em dia, por exemplo, eles exigem um memorial descritivo. Um memorial descritivo, você tem que contar detalhadamente na casa tudo o que você vai fazer e o que prevê fazer. E isso é uma documentação cara, ela é caríssima. E as pessoas que querem pagar por esse restauro, mal têm dinheiro para pagar essa documentação. Então, às vezes, essa documentação chega a custar mais caro que o próprio restauro. Então, as pessoas abandonam a ideia de restaurar e dizem, não temos condições, e a casa vai ficar caindo. Aí esse memorial é feito pela pessoa que vai restaurar? É feito por um arquiteto. Pelo arquiteto. Então, e é uma documentação complexa. Isso é tudo normalizado, tem um padrão para se seguir, a qualidade, tipo, até as madeiras, eles não podem colocar qualquer madeira, eles não podem usar qualquer material, qualquer profissional, então limita muito o tipo do restauro. Então, até para nós dificulta, porque, por exemplo, eles não autorizam, por exemplo, você desmontar a casa, fazer o modo alemão, você tem que fazer o modo brasileiro, você tem que fazer o modo que eles consideram que é o adequado. Que é o adequado pro... Que pena, né? Porque pena, isso aí... Que devia ser um pouco mais flexível e haver esse diálogo para se chegar a um senso comum, né? Só que assim, a gente nota, por exemplo, o IPHAN, já está olhando o nosso trabalho e já está considerando colocar isso no nosso processo. Junto a fundações culturais de Jaraguá do Sul já tivemos trabalho, Joinville, Timbó também está buscando o nosso trabalho, então o IPHAN também. Então já tem órgãos que já estão buscando nossa forma de trabalho. E acompanham, com prazer, eles acompanham o nosso trabalho, a forma como nós realizamos esse trabalho. Tomara que esse diálogo se estreite e que vá... Vai, porque o nosso trabalho, a gente não é... nós temos uma estrutura firme, nós já estamos 6 anos atuando oficialmente como carpinteiros, então dificilmente alguma coisa vai impedir o nosso trabalho. Já é um trabalho sólido, né? Já é um trabalho sólido, exatamente. Paulo, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu acredito que as informações que tu deu pra gente vão enriquecer o conhecimento de muitas pessoas. Legal. E também desmistificar um pouco as casas em Chaimel, né? Eu queria deixar o espaço aberto para tu agradecer, se tu tiveres algum agradecimento a fazer. Eu teria, assim, a Fundação Cultural de Blumenau, pelo convite e pelo projeto que nos consideram, o Fundo Municipal de Cultura, assim, um pessoal muito bacana, prestativo, e ao Conselho, que fez a aprovação do nosso trabalho. Então isso foi muito bom para nós. Eu te agradeço por continuar esse trabalho, por continuar a tua pesquisa. Te desejo sorte aí na finalização do projeto. E esse foi mais um programa TVL Cultura.